Agora os destaques da COP27 desta sexta-feira na reportagem de Carolina Abelim. O presidente americano Joe Biden chegou ao Egito nesta sexta-feira para a participação na Conferência da ONU sobre o Clima. Em discurso, Biden pediu desculpas pelo antecessor Donald Trump ter tirado os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. O presidente americano disse que a mudança climática coloca a vida do planeta em risco e garantiu que o país vai cumprir a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Washington se comprometeu a reduzir entre 50% e 52% as emissões até 2030. The United States of America will meet our emissions targets by 2030. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases e o maior produtor de petróleo e gás. Em agosto deste ano, Biden assinou uma lei de transição energética e de medidas climáticas de 370 bilhões de dólares. O discurso do líder americano, porém, foi considerado vago quanto ao fundo de países ricos, maiores poluidores, para ajudar países em desenvolvimento na luta climática. Biden disse apenas que as nações que têm condição devem ajudar os que não têm. Countries that are in a position to help should be supporting developing countries so they can make decisive climate decisions. Um fundo de 100 bilhões de dólares foi prometido em 2009 para 2020. Contudo, 2 anos após o prazo, ainda faltam 17 bilhões para atingir o montante. Fontes do tema defendem que os Estados Unidos não estão contribuindo à altura da capacidade econômica que têm. A discussão sobre a ajuda dos países ricos é um dos grandes assuntos desta COP. Ontem, ativistas fizeram uma manifestação defendendo o fundo. Os cartazes chamavam a atenção, dizendo que a África não é responsável pelas emissões, pois contribui com menos de 4% do total. Outro protesto que chamou a atenção foi de um grupo vestido de médicos e que faziam massagem cardíaca em um globo terrestre. Eles pediam o fim das emissões de carbono, dizendo: ajuda, ajuda, nosso paciente está morrendo. Um relatório da Global Carbon Project, divulgado na conferência, apontou que a emissão de CO2 derivada das energias fósseis este ano vão subir 1% em relação a 2021. A Global Carbon reúne mais de 100 cientistas de 80 instituições. São 2 os fatores principais do aumento de emissões: a recuperação pós-Covid e a crise energética resultante da guerra na Ucrânia. Quem puxa esse número para cima são especialmente Índia e Estados Unidos. China e União Europeia devem registrar redução de emissões até o final do ano. Conforme o Acordo de Paris, o mundo precisa diminuir em 45% as emissões até 2030 para conseguir limitar a elevação da temperatura da Terra a 1,5 graus. Christopher Mendonça, vamos falar um pouquinho mais de COP27, agora com foco nessa participação do presidente americano Joe Biden, que reafirmou os compromissos, as metas estabelecidas anteriormente em relação às mudanças climáticas, reforçou principalmente aquele compromisso de redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030, mas foi bastante criticado em relação ao nível de contundência dessa ajuda financeira a países em desenvolvimento para ajudar essas nações a fazerem as suas próprias políticas de combate às mudanças climáticas. Como você analisa esse discurso de Joe Biden nesse sentido? As críticas que foram direcionadas ao presidente Biden são muito pertinentes, né? Porque ele, na verdade, constrói um discurso desde a eleição, na qual ele disputou com o ex-presidente Donald Trump, e que o foco principal dos Estados Unidos nos próximos anos seria a questão do meio ambiente. Há muito discurso sendo feito e pouca efetividade nas políticas públicas, especialmente a política externa, no que se refere à mitigação desse problema que é global. Nós sabemos que quem mais polui são os países com maior desenvolvimento econômico, são aqueles países que têm o maior parque industrial e que, portanto, utilizam de maioria, né, de combustíveis fósseis agredindo a atmosfera terrestre. E os Estados Unidos, sem dúvida alguma, está entre esses países mais poluidores. E o discurso, embora seja muito positivo, de defesa do meio ambiente, não tem sido crível por outros países, no sentido de que ele não tem cumprido com seus objetivos. Dias antes da conferência que está acontecendo lá no Egito, o próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, né, ele emitiu uma nota, um relatório, falando que se tudo se mantiver da forma como está hoje, que nós não conseguiríamos, até 2030, alcançar aquele objetivo que o Tratado de Paris
oferece, que é da diminuição de 1,5 graus Celsius, né, na temperatura atmosférica. Então, nesse sentido, me parece que o discurso de Biden ele é muito forte na simbologia e um pouco fraco nas ações contundentes, nas ações reais que são feitas por parte dos Estados Unidos, que, sem dúvida alguma, é o país que mais tem condições de contribuir, né, com os outros países em desenvolvimento, no que se refere, sobretudo, à questão econômica. Há um fundo que tem sido desejado por diversos países, especialmente países africanos, que não foi cumprido pelo presidente Biden e precisará ser cumprido nesses próximos 2 anos do mandato que o presidente tem no mínimo.